Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também acho que já estão esclarecidas a maior parte das questões e, portanto, vou optar também por colocar de uma só vez as que tinha aqui. Eu queria só perguntar se, do ponto de vista da reflorestação, se há alguma coisa para além daquilo que nos disse que ainda seja neste momento importante ter em conta nesta comissão. Aquilo que já nos disse já foi bastante claro. Queria apenas, só se houver mais alguma coisa para além disso. Depois falou várias vezes da burocracia. Queria-lhe perguntar, a burocracia verificou-se essencialmente ao nível do município, ao nível da CCDR ou ao nível dos serviços do Ministério da Agricultura? Depois, uma outra questão, há um relatório da CCDR-C, logo pouco tempo depois do incêndio, que diz que foi feito um trabalho no terreno onde se apuraram 3 conjuntos de coisas. Primeiro, ao nível de freguesia e concelho, o custo das diferentes espécies pecuárias mortas na sequência do incêndio. Outro, também ao nível da freguesia e do concelho, uma estimativa dos custos extraordinários com a alimentação animal resultantes da destruição de pastagens e forragens em campos e armazenamentos. E um terceiro que se procedeu a um apuramento, também a nível de freguesia e do concelho, da estimativa previsional de custos a incorrer com o restabelecimento do potencial produtivo nos seguintes domínios: armazéns e outras construções, culturas permanentes, culturas temporárias, máquinas e equipamentos. Saber se isto foi feito efetivamente, porque se foi feito efetivamente, todos os outros problemas que se vieram a verificar a seguir e que já descreveu aqui muito bem, das dificuldades de submeter os pedidos de apoio, de dificuldades de concretizar esses apoios, seria muito mais fácil fazer o balanço entre aquilo que foram os prejuízos efetivos e aquilo que foram os apoios concedidos. E, portanto, perguntar-lhe se isto existe e se era possível fazer essa comparação. Última pergunta, relativamente àquilo que já aqui se falou da reposição do potencial produtivo, que, como disse muito bem o Sr. Deputado João Dias, não é a mesma coisa que a reposição do rendimento, mas, por aproximação, em termos percentuais, como é que caracterizaria a reposição do potencial produtivo? Relembrando só uma coisa, nós nesta Comissão de Inquérito estamos só a falar dos incêndios de junho. Portanto, não estamos a falar dos restantes incêndios e, portanto, que se cingisse a esses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de questões, dou-lhe a palavra ao Sr. João Diniz, faz favor. Ora bem, houve mobilização de autarquias, houve mobilização dos serviços do Ministério da Agricultura, houve até alguma mobilização de seguradoras, embora os incêndios florestais não tenham seguro na floresta, claro, e houve levantamento dos prejuízos. Agora, o desfazamento dá-se quando, por exemplo, eu citei isso várias vezes, nos incêndios, não foi nos de Pedrógão, nos de outubro, se ficou aquela candidatura de facto simplificada inicial e depois foi substituída por uma outra com caráter de obrigatoriedade. E quem não fez a segunda perdeu qualquer tipo de ajuda. Mas sim, houve mobilização de recursos técnicos, humanos, de autarquias, do Ministério da Agricultura, da própria CCDR-C. A questão da eficácia é que, eu volto a esse tema, enfim, não satisfez. Porque houve muitos prejuízos que ficaram de fora de qualquer ajuda, houve pessoas, agricultores, produtores florestais, que não ficaram com ajuda alguma e houve cortes, já depois disso, cortes no investimento florestal.
Portanto, com a promessa, já deste governo e do anterior, com a promessa de que isso agora é reposto. Essa redução da verba para, no PDR 2020, que vai ser reposto. A questão é como, com quanto, para quem. Portanto, subsistem a seguir essas perguntas todas. A alimentação animal. Houve aqui coisas flagrantes. A alimentação animal, os municípios, o Ministério da Agricultura forneceu alimentação animal, os municípios forneceram, houve quem fornecesse, privados, particulares, que forneceram alimentação animal a lesados, seja pastores, seja criadores de cavalos, seja porcos, houve essa ajuda que todavia terminou em dezembro, a do Ministério da Agricultura, em dezembro de 2017, quando devia alargar-se, até inclusivamente a apicultura, devia alargar-se pelo menos mais 6 meses em 2018. Mas terminou esse programa governamental da ajuda à alimentação animal, terminou em dezembro de 2017. E foi pena que terminasse. A questão de se há aquilo que se possa fazer, não dá. Dá-me só um segundo. Dá-me só um segundo. Srs. Deputados, Sim, não dá, não. para podermos ouvir com calma Bem, o já é nosso muito depoente, tarde, eu não é? agradecia a vossa colaboração. Muito obrigado. Faz favor de continuar. Portanto, o que é que se pode fazer ainda na floresta? Nota primeira, dos 400 e tal mil hectares ardidos, 200 e tal mil de povoamentos ardidos em 2017, nem 10% foi reflorestado. Nem 10% foi reflorestado. Portanto, as áreas afetadas por incêndios continuam sem árvores. Houve projetos, incluindo municipais, de fixação dos solos, de recuperação dos leitos de rio. A Câmara de Pedrógão teve 2 projetos que executou na sequência do incêndio de 2017. A Câmara Municipal de Pedrógão. E, portanto, um é PDR 2020, o outro, neste caso, é Fundo Ambiental, APA, APA, Agência Portuguesa do Ambiente, e Fundo Ambiental, Ministério do Ambiente. Agora, o que é que há a fazer? O problema sintetiza-se nisso. Como é que fazemos chegar as ajudas interessantes aos pequenos e médios proprietários e produtores florestais? Como é que se faz que a floresta retome interesse económico para os pequenos e médios proprietários e produtores florestais? Como é que se traz gente para as nossas aldeias? E isto, eu já disse ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, ou anterior a este, se há Secretaria de Estado altamente problemática neste país, é a Secretaria de Estado das Florestas, e não só quando há incêndios. E não só quando há incêndios graves. Porque está aqui o problema da agricultura familiar, do povoamento das nossas aldeias, dos preços da madeira à produção, dos preços dos bens agrícolas à produção e do rendimento das pessoas para que haja interesse em viver na minha aldeia. Eu estou lá porque já estou reformado, não pareço, mas já estou. Então, estou gastando algum dinheiro da minha reforma, como eu, há milhares a fazer isso. E ainda, enfim. Mas agora, os apicultores, já há pouco falei nisto, que é um dos setores pecuários muito afetados pelos incêndios e pela seca, e pela Covid também, é que o apicultor, pequeno apicultor, médio agricultor, faz por paixão. Nós costumamos chamar-nos os maluquinhos das abelhas. Mas até esses, com essa paixão toda, estão a largar as colmeias e as abelhas. Porque para se viver de abelhas, para se viver, rendimento, não se deve ter menos de 500 colmeias. 500 colmeias.